tarde a todos. Aqui é o Gustavo Lencon Guedert, atual presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Joinville. Ao meu lado, a doutora Camila Fontan, secretária da nossa comissão. E hoje temos a presença, então, da doutora Grace Mandelli e o doutor Tássio Gutierrez, ambos que são palestrantes, CEO do Círculo Previdenciário de Alta Performance. São professores, são especialistas do direito previdenciário e hoje iremos conversar um pouco sobre os segurados especiais, os benefícios que são destinados a esses segurados. Então, gostaria de agradecê-los pela presença aqui na nossa subseção. Sejam muito bem-vindos à cidade de Joinville. E deixo a palavra, então, aberta à doutora para que comece, então, nosso bate-papo aqui sobre os segurados especiais. Doutora. Olá! Primeiramente, muito obrigada, doutor Gustavo, doutora Camila, pela oportunidade. Obrigada, queridos colegas aqui da subseção de Joinville, a todos que nos assistem. Com muito prazer que a gente vem à subseção, né? Hoje nós temos um encontro aqui com a comissão para falarmos de benefícios rurais, para abordarmos aí o segurado especial e os benefícios, né? A gente sabe que não falamos, quando a gente fala de benefício rural, a gente não fala só da aposentadoria por idade rural, mas tudo que envolve, né? E a gente está nessa onda de salário e maternidade agora, muita polêmica que envolve salário e maternidade rural. Será que é mais fácil a gente mandar a nossa cliente pagar como contribuinte individual, que agora não depende mais de carência? Então, é uma das perguntas que a gente tem mais ouvido, mais respondido dos nossos alunos, né, Tássio? Essa questão de o que hoje é mais fácil, quais são as consequências disso depois, quando ela for se aposentar, quando ela for pedir um benefício por incapacidade que requer a carência, que requer a comprovação da qualidade de segurado especial, o que acontece? Né? Se a gente parar para pensar, então, o advogado previdenciarista precisa estar preparado, precisa pensar lá na frente, precisa atuar com responsabilidade, porque a vida do cliente não é só para um benefício momentâneo de 4 meses e naquela empolgação a gente acaba esquecendo que é para a vida inteira. Quando a gente trata um quinis, quando a gente pede para um cliente pagar uma guia, enfim, quando a gente dá uma consulta, dá uma informação, aquela informação vai ter reflexo na vida inteira. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui e estamos aí às ordens para os questionamentos de vocês. Eu tenho um questionamento bem bacana e bem pertinente que eu escuto muito no escritório, que é quando o cliente vem e a gente faz a pergunta se já trabalhou no meio rural, quando criança, para a gente aproveitar para aposentadoria. E aí o cliente pergunta, mas doutora, a partir de que idade esse rural ele vai ser considerado para minha aposentadoria? E aí entra uma grande discussão, que aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação à questão realmente da idade no administrativo, no judicial. O que vocês acreditam ser possível a gente fazer de pedido no administrativo e no judicial também? Boa tarde. Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao doutor Gustavo, doutora Camila, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, tá? A Comissão de Direito Previdenciário. No que tange a esse tema, o reconhecimento da atividade rural quando criança, primeiro ponto devemos enxergar a realidade, um cenário, né? Até que ponto realmente essa criança exerce essa atividade e se exerceu, né? E quando eu falo dessa questão, temos também que ter em mente que existem divergências. Administrativamente, o INSS tem um entendimento. Judicialmente, o próprio judiciário também tem outro entendimento. Existe uma ação civil pública e, através dessa ação civil pública, o INSS começou a reconhecer essa atividade rural ali. Não existe uma limitação, mas pela prática e vivência, eu já vi colegas, eu particularmente, eu já tive processo que eu já consegui reconhecer com 12 anos. Eu já vi colegas que teve o reconhecimento a partir de 8 anos de idade. No judicial, isso é mais difícil, mais complicado. Já vi colegas conseguindo a partir de 12, 13, 14 anos. Então, assim, na realidade, respondendo, é possível aproveitar esse tempo? Mas dentro do teu processo administrativo, realmente você deve demonstrar e comprovar
que aquela ajuda daquela criança realmente era necessário para aquele grupo familiar. Porque dentro desse tema existe uma outra lógica. Qual é? Para poder comprovar a atividade rural, essa criança, esse adolescente, ele não vai ter prova do nome dele. E aqui já vem um conceito que esse conceito é uma estratégia dentro do direito previdenciário que nós conseguimos comprovar a atividade rural. Que conceito é esse? É o regime de economia familiar. Então, dentro desse processo, quando esse cliente chega no teu escritório, você deve demonstrar que o exercício da atividade rural foi em regime de economia familiar e demonstrar que realmente a atividade daquela criança se fazia necessário para aquele grupo familiar. Demonstrou esse cenário, aí vem a questão das provas para poder demonstrar e comprovar. Porque também não adianta só alegar que o Felipe exercia atividade rural com o pai e com a mãe. Sim, cadê as provas? Cadê os documentos? Então, realmente, para poder aqui passar a vez aqui, é possível, mas principalmente agora em 2026, de 25 para 2026, endureceu mais ainda esse reconhecimento, tá? Então, assim, meados de 2023, 2022, tanto o INSS quanto a Justiça estava mais maleável. Hoje está mais difícil e mais complicado. Mas, resumindo, é possível, tem chance, tem possibilidade e é uma estratégia a mais dentro do processo. A palavra... O professor Tasso falou tudo, mas a palavra que colocaram... que complica a vida do advogado previdenciarista é a questão da essencialidade. E o que é essencialidade? Exato. Como é que se comprova que uma criança de 6, 7, 8 anos que realmente exercia atividade rural em regime de economia familiar com os pais, eu tenho prova, não em nome dele, mas eu uso a questão e o conceito da extensão da prova no regime de economia familiar em nome do pai, da mãe, né, para comprovar o exercício da atividade da criança. Então, comprovei. Né? A legislação diz que eu posso usar a extensão, eu comprovei. Mas, como é que eu comprovo a essencialidade do exercício da atividade? E é algo que é complicado se a gente parar para analisar bem o caso, porque hoje o pessoal, quando as pessoas vão analisar o caso em si, estão pensando na criança de 6 anos hoje. Né? Mas a gente tem que pensar na criança de 6 anos há 30, 40, 50 anos atrás. Como que era essa criança? Como que eram as atividades dela naquela realidade? Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem é trazer a realidade que a pessoa tinha naquela época. Na época ela ainda, muitas vezes, nem estava na escola, né? Ou às vezes repetia de ano. Por que repetia de ano? Porque muitas vezes faltava. Olha lá no histórico escolar da criança, um monte de falta. Né? Precisa ajudar os pais e tudo mais. E hoje a gente tem a criança que é a criança Nutella, né? Não é aquela criança raiz lá que vai colocar hoje uma criança de 6 anos na roça ali para, né, ajudar na plantação. Que roça, né? Exatamente. Então, eu acho que o maior desafio é a gente trazer essa questão da essencialidade, trazer aquele cenário do que era o rural naquela época, não o rural de hoje. Claro, o rural de hoje também existe, a gente sabe. Mas naquela época, sem as tecnologias, né, que a gente tem hoje, é totalmente diferente. E um cuidado que a gente tem que ter. O fato da criança residir com os pais na zona rural, não significa que ela exercia atividade como segurado especial. Isso aí a gente tem... tem que ter muito... Gente, o advogado previdenciarista, ele não inventa direito. Aí que entra a nossa responsabilidade, entra. Tá? A gente não inventa direitos. Não é porque a pessoa morava... mas eu tenho comprovante de residência em nome dos pais na zona rural. Eu tenho comprovante de matrícula escolar na zona rural. O que isso tem a ver com o exercício da atividade rural? Tá, primeira coisa. Mas eu tenho a qualificação do pai como lavrador. Muito bem, a gente tem um começo, um indício de prova material, uma fumaça de que existiu, que poderia existir um exercício de atividade. Mas realmente teve o exercício de atividade, e aí quando tu começa a fazer uma entrevista de qualidade e agir como especialista em direito previdenciário de verdade e aprofundar, né, na questão de angariar informações, tu começa a perguntar. E aí uma das
pertinentes é a questão de o que a criança realmente fazia, Sim. o que ela exercia, e aí uma das grandes... Eu sei, gente, porque eu trabalhei no INSS, aí eu vou partir para esse lado. Quer dizer que trabalhou de roda. Não, quase. Tá? Já ia Mas assim, ó, cortar. o que eu já ouvi, vocês não têm noção. Então eu sou obrigada a falar. E lá do lado de lá do balcão, a gente ouve sempre, quase sempre a mesma narrativa. Então, tu acostuma com as mesmas histórias a ouvir. Teve uma época, até 2017, que era obrigatório a entrevista rural. Então, o servidor, ele entrevistava o segurado especial. E quando tu ia entrevistar o segurado especial acerca da atividade quando criança, era sempre a mesma coisa, a mesma narrativa. O que tu fazia? Eu tirava o leite da vaca. Tá. E aí tu ia para a segunda pergunta. Tu estudava? Tu estudava em escola de zona rural? Estudava. Tá aí minha ficha? Tá ali, tá dentro do processo a ficha. Ele sabe que o advogado botou a ficha. Tá? E tu estudava em que turno? De manhã. De manhã. E que horas começava a tua aula? 7h30, 7 horas. E que hora que tu tirava o leite da vaca? Ele ficava... Se 7 horas tu tinha que estar na cidade... Para tirar o leite. Não dava o tempo, assim, para tu acordar, se arrumar, botar o teu uniformezinho, e ia caminhando, ia de carroça, quem te levava, como é que tu chegava, quantos quilômetros, entendeu? Então, ele se perdia no meio do caminho. Então, assim, realmente, o teu segurado especial, ele exerceu atividade quando era criança? Que tipo de atividade? Ah, não, mas daí era quando ele voltava, ele só ajudava. Então, cadê a essencialidade, né, dessa atividade? E aí a grande dificuldade da comprovação. Agora, é o que eu sempre digo, quando é. E quando tem prova. Então, essa história, não sei se vocês já passaram por isso também nos processos de vocês, na carreira de vocês. Não tenho, doutor, não tenho prova. Eu te ajudo a catar exatamente o lugar, vamos garimpar, onde vamos achar essas provas, vamos juntos atrás das provas. Mas se tu exerceu atividade, se tu realizou, nós vamos achar, tu tem prova. Até aproveitando já da onde a gente pegar, né, essas provas, onde a gente pode colher, conversar com os segurados a respeito disso, o INSS hoje tem até como ex-servidora, já vou questionar. O INSS hoje, naquela primeira análise que ele já faz, hoje a gente tem que preencher a autodeclaração, e ele faz aquela primeira análise com as bases governamentais. Já teria alguma prova já de antemão que a gente poderia ir atrás ali dessas bases governamentais para que a gente tenha o reconhecimento? Algo nesse sentido? Tu conta ou eu conto? Quem é que faz a primeira análise? Tu conta ou eu conto? Bora lá. Olha só, o advogado previdenciarista, eu vou falar diretamente para o advogado, porque o segurado ele não vai ter domínio e conhecimento disso, né? Sim. Ele não vai conseguir acessar ali o INSS e fazer requerimento. Então, assim, quando eu falo desse tema da questão do preenchimento da autodeclaração, eu tenho que entender o fluxo do processo administrativo. Eu tenho que entender qual é o objetivo do preenchimento dessa autodeclaração eletrônica, tá? E bora lá. Quando o INSS instituiu o preenchimento da autodeclaração eletrônica, tem duas situações, um ponto positivo e um ponto negativo. Quando você faz o requerimento e faz o preenchimento e finaliza esse requerimento, realmente o objetivo primeiro dessa autodeclaração é buscar essas bases governamentais. Se o sistema identificar essas bases governamentais, automaticamente você tem a chance e a possibilidade de ter a concessão automática. E aí, quando eu falo de bases governamentais, o que é? É a DAP, é a CAF, é a certidão do INCRA, é o benefício que o teu cliente recebeu na vida dele, na condição de segurado especial, ali a inscrição do MEI como segurado especial, ou seja, todo e qualquer documento que possui relevância no cenário nacional, que realmente é utilizado como base governamental, outro exemplo, o CAD único. Então, esses documentos hoje, eles servem como base governamental. E sabendo disso, já puxando aqui um outro tema, que não é o tema da nossa live, planejamento, né? Às vezes você
vai chegar um segurado no teu escritório que ainda não tem a idade, mas dá para você orientar esse segurado a já providenciar essas bases governamentais. Lembrando que a própria legislação deixa claro, para poder comprovar o exercício da atividade rural, ou ele tem as bases governamentais, ou tem a prova documental. Mas qual é o grande segredo hoje? Qual é a cereja? Qual é o melhor caminho para você ter a concessão e ter o sucesso? É que realmente esse segurado, esse teu cliente, possua no mínimo uma base governamental. Porque um documento desse hoje, dentro ali da comprovação, por exemplo, a aposentadoria por idade rural. Lembrando que devemos comprovar no mínimo 15 anos de atividade rural. Então, uma base dessa já ratifica 7 anos e meio. Então, realmente, esse tema é um tema que está funcionando. É um tema que realmente, quando o teu cliente tem, já o cliente que possui base governamental, o teu processo administrativo está 90% resolvido, porque o próprio sistema já valida. Ele já valida. Agora, se o advogado não conhece o que é as bases governamentais, não sabe aquilo que pode desqualificar também o segurado especial, é um tiro no pé. Porque uma vez preenchendo, o próprio sistema corre o risco de negar automaticamente e negativar ali o período que você declarou. Então, temos que ter a consciência de quando vamos preencher a autodeclaração. Temos que, primeiro, preparar o processo, saber se meu cliente tem ou não tem base governamental, saber se ele tem só prova documental, daí traçar uma estratégia. E saber que, no primeiro momento, quem vai fazer a leitura é um robô. Então, meus queridos, tem que preparar, tem que ver o que o robô quer enxergar primeiro do teu processo, para depois pensar no que o servidor quer enxergar no teu processo. E o robô, num primeiro momento, ele quer procurar prova para conceder. E prova para conceder é base governamental. Ele não vai ler tua petição administrativa e ele não vai ver os documentos que tu juntou. Ele não sabe ler, né? O que a gente escreve. Sim. Ele sabe interpretar o que está na autodeclaração e o que já consta no sistema dele, né? E num segundo momento ele vai atrás de contraprova para indeferir. Não, perfeito. Até isso mostra cada vez mais, tu comentou que o tema não é o planejamento, mas eu sempre brinco que planejamento, na verdade, está em tudo que é tema. Está embutido, né? Está embutido em tudo. É verdade. Porque, assim, é muito importante sempre ter um advogado que seja especialista na área previdenciária para fazer os pedidos previdenciários. Até porque na questão do segurado especial ali, tem a questão do rural, e hoje a gente briga muito com a questão das provas. Até tem a discussão, teve a decisão ali do STJ sobre quando a gente tem ali do tema 1124, de quando a gente tem para ter os efeitos financeiros e tudo mais. Então é muito importante a gente ter essas provas todas juntadas já lá na via administrativa, lá no prévio requerimento administrativo. Porque juntar isso depois no judicial, claro, a gente pode ter um êxito, né? Ainda que não tenha sido um advogado especialista, ainda que tenha sido segurado, que tenha feito requerimento, mas é muito mais difícil da gente conseguir assegurar os valores lá desde o início, né? Então, por isso eu pontuo a importância do advogado previdenciário para essas questões. E aproveitando, já que a gente comentou um pouco do segurado especial da parte rural, queria passar a bola para a questão do pescador artesanal. Como é que funciona? Também são os 12 anos, dá antes dos 12? A documentação ali é um pouquinho diferente? A documentação é diferente. O pescador artesanal ele é equiparado ao segurado especial, né? A gente tem a diferença que, ao invés da autodeclaração do segurado especial, a gente vai ter a autodeclaração do pescador artesanal com as suas particularidades, né? Então, ao invés de a gente ir lá falar sobre a área, a gente vai falar sobre a arqueação bruta, ou se não usa, se ele não é embarcado, não usa embarcação, a gente vai falar de como que ele exerce essa atividade como pescador. Regime de economia familiar, individual, a gente vai preencher ali de acordo com que ele exerce a atividade como pescador. Mas as características, né,
de como ele vai manter a sua sobrevivência, a manutenção dele e da sua família, por isso que ele é equiparado ao segurado especial. É praticamente a mesma, né? Só o que vai diferir um do outro realmente é o exercício de atividade, que um é natureza rural e o outro é natureza da pesca. O que foi a grande mudança agora de 2025 para cá? Saiu de novo do INSS, porque não tinha razão de ser, né? O seguro defeso, Sim. né? Saiu do INSS e voltou pro MTE, tá? Por quê? O defeso nada mais é do que o seguro-desemprego do pescador artesanal, tá? O que o pescador... Ó, a gente pega o segurado especial, gente, o rural, a gente chamava antes, entre uma safra e outra, dependendo do que ele produz, de período entre safra. Nesse período entre safra, o segurado especial ele é autorizado a exercer atividade de natureza urbana por até 120 dias no ano civil. E o pescador, quando está no período do defeso da espécie que ele pesca? Sim. É o período entre safra dele, que a gente chama de período de defeso. Tá? Então, não tem o que ele pescar de diferente, ele nem pode pescar outra espécie, porque senão ele perde o seguro-desemprego dele, que seria o defeso. Né? Então, ele parte para receber, é onde ele tem essa possibilidade de receber esse seguro. Então, uma coisa que ficou no INSS foram os benefícios previdenciários, e uma coisa que foi para o MTE, voltou para lá, saiu de lá, foi o seguro defeso. A questão das provas, né? Como cada um tem sua particularidade, cada um vai apresentar, né, a sua autodeclaração e as suas provas em particular. Mas para o pescador artesanal, a gente já tem a questão do Registro Geral de Pesca. O pescador vai apresentar as provas, as mesmas provas que ele apresenta no defeso. Então, as últimas contribuições, a prova de venda de produção, porque ele não, né, ele tem ali a produção para consumo, mas também é para venda, ele vive daquilo. Sim. Então, isso tudo vai servir de prova também. E tem essa questão também do exercício de atividade desde criança, né? Assim como o segurado especial rural, a gente tem o pescador artesanal, que também passa de pai para filho. E aqui na nossa região tem muito, né? Tem muito. Eu me lembro que quando passou, eu estava no INSS, quando passou do Ministério da Pesca para o INSS. E eu viajava muito para grupo de trabalho para o Nordeste. Então, eu aprendi a fazer fora e quem veio para a gerência executiva de Blumenau fazer fui eu. Né? Então, eu fazia seguro de defesa de toda a nossa gerência executiva ali das JECs de Blumenau. Né? Então, aprendi a fazer lá e trouxe para cá. E era muita gente dali. Aqui também tem bastante, né? Sim, aqui tem bastante aqui para Itapoá, São Francisco, sim. Barra do Sul, ali tem bastante gente que realmente sobrevive da pesca, né? E passa de pai para filho, né? É uma profissão aqui na região que passa... É bem hereditário, né? E aproveitando que a gente está falando também de provas, tanto do segurado especial rural quanto do pescador artesanal, uma dúvida em relação à prática da justificação administrativa no INSS. Eu, particularmente, eu sempre peço, porque sim, é uma complementação de prova bem significativa, entendo que seja, né? Mas, na prática, eu não consigo chegar nela. Então, eu gostaria da opinião de vocês quanto à questão da JA no processo administrativo. Eu vou te dar duas opiniões, uma do lado de cá e uma do lado de lá do balcão. Certo. Tá. Vou te dar do lado de lá primeiro. Do lado de lá é o seguinte, até a legislação que alterou a Lei 13.846, né, de 2019, que mudou o jeito da gente comprovar o exercício de atividade rural. Até ali, gente, era uma prova por ano para uma aposentadoria por idade rural. Teu cliente tem 15 provas? Uma por ano? É difícil a gente achar, quando ele não tem base governamental, duas. Uma para cada 50% da carência, imagine 15. Então, o que acontecia na esfera administrativa? Eu tenho 3 provas, eu tenho 4, eu tenho 2, eu tenho 1. Isso tudo servia como indício de prova material. E aí a gente ouvia as testemunhas na esfera administrativa
era operacionalizada a JA para ver se concedia, não concedia, era uma lacuna. A JA servia para substituir a falta de prova contemporânea e válida ali, né? Para depois, se não desse certo, ia para a justiça. E aí a gente tinha uma quantidade enorme de judicialização em aposentadoria por idade rural. Com a 13846 lá de 2019, facilitando a nossa vida, né? Que é o quê? Autodeclaração e 2 provas contemporâneas ali, uma para cada 50% da carência. Ficou mais fácil a gente apresentar 2 provas. Então, pro lado de lá do balcão é o seguinte, são 2 provas. Se teu cliente foi segurado especial durante 15 anos, tu não tem 2 documentos válidos e contemporâneos, aí tu não tem. Agora, né, tu não tem. Aí tu pede JA. O que o servidor entende? Para e pensa um pouquinho com a cabeça do lado de lá. O que ele entende? Tem falha de prova aqui. Mas ela está pedindo JA. Mas eu vou olhar com mais carinho. O servidor não gosta de fazer JA. Por quê? Porque não é ele, naquele momento que ele está analisando aquele processo, que vai fazer, que vai ouvir testemunhas. Ele vai parar a análise. Para quê? Para agendar uma JA, para aquela JA ser operacionalizada lá dentro de uma agência, pode ser em outra cidade, uma outra, né? Aquilo vai acontecer, daí ele vai receber um relatório, vai vir para ele e nem sempre vai funcionar. Para daí ele seguir com a análise dele de reconhecimento ou não de um direito. Tá. Então, tudo isso vai acontecer. E se ele olhar de novo a prova? Vai que aquela prova é o suficiente. Então, na mente dele, ele vai... O fato de você pedir a JA desperta na mente dele o quê? Ela quer JA, ela quer ouvir testemunha. Tem indício de prova material no processo. Eu vou olhar de novo para ver se é só indício de prova ou é prova mesmo. Entendeu? Sim. Então, por isso que tu tem que pedir. Por isso que a gente tem que pedir. Né? O INSS pode errar de não operacionalizar a JA com indício de prova dentro. Agora, a gente não pode errar de não pedir. A gente tem que utilizar as armas, exatamente, né? Acontece 2 coisas aí. Primeiro, se ele não ouvir testemunhas tendo indício de prova material ali dentro, ele está errando já. Segundo, tu vai despertar no servidor que está ali um sentimento de eu vou olhar de novo, porque ela vai levar isso aqui para frente. Ela tem testemunhas para ouvir e existe indício de prova material. Tá? Então, assim, por esse vale muito pedir JA. E realmente, é uma ferramenta que ela não serve para tirar dúvida de servidor, ela serve para substituir falta de prova, tá? Mas o servidor já tem um olhar de preconceito para o processo, porque para ele, tudo que tu está dizendo, falta documento, válido e contemporâneo. É isso. Perfeito. Não, tá certo, perfeito. Doutora, para a gente finalizar, então, só gostaria primeiro de agradecer, né, a presença da doutora. Não vamos passar toda a cereja do bolo, porque a gente tem a nossa reunião, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas gostaria de agradecer por terem disponibilizado do tempo de vocês, terem vindo até aqui a cidade de Joinville para conversar um pouco com a nossa comissão. E se quiserem deixar um recado para quem é segurado especial, qual o recado ali que a doutora deixa, assim como a principal importância, digamos assim, para ele se atenar em relação aos direitos? Eu vou dar para o segurado especial e o Tasso dá para o advogado previdenciarista, né? Pro segurado especial, procure um advogado previdenciarista, tá? Não vai na onda do teu neto, do teu sobrinho, do teu vizinho. Não cai nessa, porque o benefício pode até vir, mas vai vir errado e tu vai se incomodar, porque não vai vir o melhor benefício. Tá? Então, confie em quem tem algo que já estudou, que está preparado para te oferecer o melhor benefício para que tu fique tranquilo aí e realmente consiga viver aí uma aposentadoria, com mais saúde, com mais tranquilidade, com mais paz, para que você usufrua aí desse período que você tanto almejou, tanto trabalhou na vida. Então, procure um advogado aí da sua, né, preferência, mas que ele seja bem instruído, que seja especialista. Pro advogado, né? Agora pro advogado. Primeiramente, você, pro advogado previdenciarista,
já ficava o convite, né? Você já deveria estar participando aqui da comissão, né? Estando aqui presente no curso. Não tem segredo, tá? Se você tá realmente, se o teu objetivo é crescimento, se o teu objetivo é ter sucesso na tua carreira, tu tem que ter em mente que, principalmente, quem milita no direito previdenciário, que é uma área que todo dia tem atualização, legislação, de sistema, de procedimento, a dica é, você tem que estar estudando todos os dias, para realmente, quando você ali, o cliente chegar no teu escritório e você protocolar, você conseguir ali gerar o direito do teu cliente, né? E para você realmente, hoje nós temos a facilidade de estudar. Ninguém pode dizer, não tenho condição, não tenho tempo, tem as redes sociais, tem a própria comissão aqui que proporciona cursos, né? Então a dica é estudar, porque estudando tenho certeza que você vai estar atualizado e tenho certeza que você vai dar o melhor e dando o melhor vem aquele tema, né? O advogado vai buscar a concessão sempre do melhor benefício, porque quando o segurado te procura no teu escritório, realmente ali ele já é o resto da vida dele, é aquele benefício que ele tem para sobreviver. Então, realmente, você advogado previdenciarista tem que ter o olhar técnico, curioso e não relaxado, não buscar ali, às vezes o cliente chega no escritório, tem direito a uma aposentadoria por idade rural, por idade urbana ou rural, e aí o advogado que não está nem aí faz requerimento de um LOAS, entendeu? Realmente você tem que caprichar no teu requerimento, tem que buscar o melhor direito. E para você buscar o melhor direito, você tem que estudar, tem que ficar atualizado constantemente. Então essa é a dica para todos. Muito obrigado a todos. Nos sigam nas redes sociais, ali nas redes oficiais. E o último recado que eu vou dar para todos vocês é cuidado com o golpe do falso advogado. Certo? Até mais. Até mais.